a Câmara aprovou ontem com 367 votos a favor e 86 votos contrários à mini-reforma eleitoral. O projeto foi alvo de pedido de urgência, aí a urgência foi aprovada. O texto praticamente acaba com a lei da ficha limpa, abre brechas para reduzir os repasses às candidaturas femininas e também ele mexe nas regras relacionadas às prestações de contas eleitorais. Vamos lá, eu separei alguns tópicos aqui para a gente falar sobre isso. O projeto da mini-reforma estabelece transporte público gratuito obrigatório no dia das eleições, legaliza as candidaturas coletivas, permite que a pena de cassação do candidato que usar recursos ilegais seja substituída por pagamento de multa de até R$150 mil. A proposta esvazia um dos principais pontos da lei da ficha limpa, o período de inegibilidade. Pelas regras atuais, o político condenado à cassação de mandato fica inelegível o período restante do mandato. E aí mais 8 anos estabelecidos pela ficha limpa. Mas agora a inegibilidade contaria apenas da perda do mandato. A situação é a mesma para os parlamentares que forem alvos de impeachment ou de processo por quebra de decoro parlamentar. O projeto também esvazia as chamadas cotas de gênero. Pelo texto, elas devem ser cumpridas por toda uma federação partidária. O texto legaliza doações por meio de PIX, autoriza o uso do recurso do fundo partidário para financiar a segurança de candidatos entre o primeiro e o segundo turnos e proíbe o bloqueio judicial ou penhora dos recursos do fundo partidário e eleitoral em caso de condenações. Tem muita coisa que chama atenção aqui. Esse negócio do PIX, para mim, é uma covardia, porque falaram, vamos fazer campanhas com financiamento público. Já foi pro ralo, porque agora tem financiamento público, tem dinheiro público na campanha e as pessoas também podem doar através de PIX. Quer dizer, então foi tudo uma mentirada que contaram lá pra gente. Quando você tem a situação de financiamento particular de campanha, você compra o candidato. Agora, você tem dinheiro público e você tem a compra do candidato também, porque esse foi o argumento usado para aprovar financiamento público de campanha, que é o fundão eleitoral que a gente sempre fala aqui. Pamela, acho que essa aqui pra mim é uma papagaiada. Não, aquela tal, né, da jabuticabinha passou. Eu acho impressionante. Acho que aqui passou a jaca, a jabuticaba, mais uma jabuticaba passando. Então, assim, Paulo, eu acho tão interessante porque tem tantas coisas a serem discutidas no país, né, para os nossos legisladores aí apreciarem, votarem, enfim, e não anda, né? O que é de interesse do povo, a coisa não anda. Agora, esse tipo de proposta aí, toda hora, né, dando mais uma afrouxada na lei e tudo mais, mas passa numa rapidez e vai que vai, aprovada. É até bonito de ver a eficácia, né, dos nossos legisladores lá. Mas, enfim, sobre tudo isso aí que você falou, esse resumo, o que me chamou a atenção foi essa questão que eles colocaram aí, a proibição, né, de, no caso de condenações, fazer ali a penhora desses valores eleitorais e tudo mais de fundo partidário. Não vai servir para nada isso aí, porque, vamos supor, nós temos visto aí decisões anteriores jurídicas, né, ainda mais quando vem lá de cima, né, os nossos colegas do STF, quando eles querem uma coisa, eles querem perseguir alguém ou colocar uma multa e tudo mais. Agora me parece que a Damares, que está na reta nesse sentido, né? 5 milhões de multa, enfim, por uma denúncia que ela teria feito aí, algumas coisas que ela teria falado. Uma mentira que ela falou. Enfim, não sei se você já foi pro Marajó lá, você sabe que é mentira. Sim, tem coisas quem tá processando é o Ministério Público Federal. Não, por favor, não tira o foco, querido. Você fica falando que eu te interrompo. Não, mas ela tá sempre usando de mentira, não eu tô falando por opinião. aqui... Não, falando se é verdade. Vamos voltar a falar no dia. Não, peraí. No caso dela, da multa de 5 milhões. Uma coisa que ela falou, não sabe se é verdade ou se é mentira. Ela não falou não, que é verdade. É mentira. Tá bom, mas ela não disse nada. Por isso Continua, que ela Pamela. Pamela Bussolini. Posso continuar? Depois ele fala que os outros vai, interrompem Pamela. ele, né? Enfim. Mentira me dói. Ô, Ângelo. Deixa o Ângelo falar. Deixa o Ângelo falar. Ele quer falar. Eu fico o resto do programa sem falar, mas eu tenho que falar que mentira me dói. Ela não falou nenhuma mentira aqui, a Pamela Bussolini. Mentira te dói, então você pode dizer A Damares mentiu usando o sexo. A Ângela não que é a coisa que ela sempre fez, usando o sexo. Deixa eu... Ela foi uma criança abusada. Você cuidado com o que você tá falando. Sem contar o negócio da filha dela. Eu vou te pedir, por favor. A Pamela Bussolini não fez nenhuma alusão ao conteúdo da fala. Ela disse o seguinte, que por uma fala ela está sendo enquadrada nisso. Só isso.
ela não fez alusão ao conteúdo. Pamela Bussolini. Então, tem uma multa aí de 5 milhões, certamente ela vai recorrer e tudo mais, mas a gente sabe que essa regra aí que eles estão colocando facilmente vai ser tratorada ou derrubada pelo judiciário. Então também se perde um tempo aí, né, nessas questões do legislativo, com coisas que, como eles não se impõem como parlamentares, vão ser derrubadas amanhã. Então, infelizmente, é o que a gente tá assistindo no Brasil. Um poder se sobrepondo ao outro, Vai, Pamela. perda de tempo e perda de dinheiro público. Ô, Kim Rafael, todo mundo votou junto nesse negócio aí, viu? Sim. PT e PL fecharam Sim, questão aí. Exatamente. Nem todos votaram, mas a maioria dos dois partidos acabaram votando aí pela aprovação. Isso, PL, PP, enfim. Tweet, tá? Lembrando dessa dessa mini reforma, nós temos aquela PEC da anistia, né? Porque que adianta ter uma regra depois ela é anulada, né? Ela é salva ali por uma PEC. Eu acho que é interessante falar o seguinte, que não adianta aqui falar sobre a cota da mulher, que inclusive mudou, né? Das mulheres, não é só o do partido, mas da federação, agora os 30%. Tem várias questões relacionadas à violência ali da política contra as mulheres, enfim, e aí vem uma anistia para realmente perdoar tudo isso, partido político que devia, não precisa mais pagar, esse tipo de coisa assim é complicado, não precisa nem ter regra. Mas o que realmente me chama a atenção aqui é que a proposta proíbe a realização de enquetes desde o período de convenções partidárias. No entanto, o projeto ele não exemplifica quais os tipos de enquetes são proibidas. Aí tem que realmente, quem que vai fixar isso, né? Então acho que essa mudança aqui talvez é a única que eu vi que é a mais importante e que impõe, inclusive, o estatístico, só terminando, o estatístico responsável pela pesquisa, que é encomendada, precisa assinar de forma digital e tem que ter o número do registro do Conselho Profissional. Ô, professor Jorge, por que toda eleição esses caras mudam as regras? É porque é um prazo, né? Um ano antes delas. Essa é a regra e esse é o jogo. A regra é mudar Agora, a regra. Exatamente. Agora, vocês falam de mini-reforma. Eu digo que é um ciclone, né? Isso não é uma mini-reforma. Os nomes dados para as coisas confundem os eleitores. Isso não é uma mini-reforma, isso é uma reforma eleitoral de características estruturais. Isso é o primeiro ponto que tem que ser dito. Mini não é. Mini é uma coisa pequena, etc. Veja, quando você fala de ineligibilidade, improbidade, recurso, você está falando dos elementos estruturais. Cotas, está falando de elementos estruturais, mulheres, negros, elementos estruturais do processo eleitoral brasileiro. Então, mini, nada de mini, ciclone de reforma, Paulo. Daniel Matos. Paulo Caetano, no Paraná apenas 2 deputados votaram contrário, né? O Rauli, Podemos, e o maringaense aqui, o Sargento Faur. O outro deputado maringaense, Nishimori, votou a favor. Quando você fala transporte, só um pitaquinho ali no transporte gratuito, eles colocam para regiões distantes, né? Mas como que vai especificar regiões distantes para deixar o ônibus coletivo à disposição? Qual o interesse? Porque, né, as coisas ficam complicadas, né? Outra coisa que chama atenção também que é quando o candidato ou eleito ele é punido por recursos legais, ele tem a cassação do mandato. Agora não terá mais. Vai ter uma multa de até 150 mil reais. O que é um absurdo, né? E as subcontratações, Daniel, subcontratações não mais necessitam ser especificados quem foi subcontratado. E nas eleições anteriores, a gente encontrava o primo, dono da gráfica, o amigo, não sei de quem, dono da gráfica, que eram os dinheiros até segurança está liberado para contratação com exato. Fundo eleitoral também, o que é um absurdo. E a coisa que o eleitor mais gostaria de ver, que é a ficha limpa sendo mais rigorosa, e essa proporcionalidade, que é uma bagunça, que nem quem está ali no meio consegue entender, eles não mexem. Então, assim, você falou assim, por que eles mudam? Mudam até achar um jeito de favorecer mais ainda quem está lá. Ângelo Rigon. Não, eu acho absurdo, concordo com o que todo mundo falou. Fernando Tupan. Menos com o que falou a Pamela, A ficha limpa foi uma Mas eu não falei, aí é que tá. Tupan. O pessoal se confunde aí. Não, vocês não estão fazendo isso. Mas não falou ainda, né? Não. Vai, Fernando Tupan, sua vez. A ficha limpa, Paulo Caetano, já foi burlada aí quando liberaram o Lula. Então, já que foi aberta a porteira, todo mundo pode ter. Mas o interessante, Paulo Caetano, é que se for aprovado, provavelmente
o juiz Sérgio Moro não vai ser mais cassado com a nova regra. Então nós vamos ter que esperar que os partidos entrem com a DIN ou algum interessado, ou alguma entidade para contestar isso no Supremo. Mas cá entre nós, quem manda, quem deve fazer a lei são os deputados. Certo ou errado, o Supremo tem que pegar e cumprir. Não é o Supremo que tem que fazer as leis. Quem tem que fazer as leis são os deputados e os senadores, e fim de papo. Não é. Nós vivemos numa chamada ditadura do tribunal que quer passar por cima dos deputados. Ou, se não precisa de deputado, vamos fechar o Congresso Nacional, vamos acabar com os 500 e poucos deputados, os 80 e poucos senadores. Aí sim, nós também podemos acabar com o vereador. Para que vereador? Se eles não podem fazer nada, nós não precisamos dessa turma. O Supremo que mande no Brasil e faça o que quiser. Também não precisamos de presidente, né, Paulo Caetano? Para que presidente? Se os tribunais estão mandando no país hoje. Ou manda ou não manda. Quem deve comandar é o poder executivo, e o judiciário tem que intermediar e ver aonde estão as incoerências dos políticos e acertar tudo. Não querer transformar uma verdade, que é uma lei pronta, numa mentira, querendo derrubar tudo. Paulo Caetano, isso me dá até enxaqueca, Paulo Caetano. E eu não sei mais o que fazer com esse país. Eu estou preocupado mesmo, não é com isso. Eu estou preocupado que o Lula vai gastar 7,3 milhões em Nova York depois da manhã, Paulo Caetano. Ai, meu Deus, 7 horas e 47 minutos. Repita. 7h47. Eu tô no cronômetro. Não, eu acho que seria interessante só pautar aqui, é que e se fosse um outro governo, né, à frente disso, será que essa mini-reforma iria passar? Será que realmente seria do interesse, por exemplo, do governo anterior, Bolsonaro, por exemplo? Será que iria permitir passar? Porque, querendo ou não, o governo federal tem muita força nisso. É claro que aqui nós vemos bastante coisa entrando. Porque você não tem mais os elementos. O senhor, cada 10 palavras, 11 é Bolsonaro. O senhor tá falando do que do passado? Olha pra frente. Para. Então, o governo anterior. Olha pra frente. Será que... Agora é pra frente, né? Vamos pra frente agora. O xará dele não votou, tá? O Kika Taguiri, do MBL dele, não votou. 7 horas e